Essa é a nossa aula de oligopólio. Essa aula vai ser, esse tópico na verdade, vai ser dividido em dois. Primeiro, a gente vai falar sobre os conceitos básicos, definições, conceitos mais básicos mesmo sobre o oligopólio, e depois a gente vai aprofundar a ideia do oligopólio no que tange as barreiras à entrada, o que faz o oligopólio ser uma organização de mercado estável de longo prazo. Bom, a gente vai ver algumas características e depois como se dá a formação de preço no oligopólio. Primeiramente, a gente está aqui, na estrutura de mercado que mais ocorre. A gente já viu a concorrência perfeita, viu o monopólio, que é a concorrência imperfeita, e a gente está vendo algo entre um e outro, que é o oligopólio. Desculpem por isso. Bom, a gente já viu, que naquela estrutura de concorrência monopolística, o que faz com que a estrutura de mercado de concorrência monopolística tenha lucro zero no longo prazo são as entradas de novos competidores. Então, você tem uma indústria aqui que tem um monopolista, ele tem lucro, outras empresas veem que esse setor tem lucro, então outras empresas entram e, portanto, o lucro tende a zero no longo prazo. O que aconteceu da esquerda para a direita é que o market share, a demanda de mercado, se contraiu. Então, essa demanda de mercado do monopolista, ela vai se contrair, ele vai deixar de ser monopolista, e a demanda de mercado dele vai cair próximo ao custo unitário dele. Então, ele tem uma redução, uma contração, da demanda de mercado. Bom, então a livre entrada é a característica que vai diferenciar a concorrência monopolística do oligopólio. Então, os lucros são positivos no curto prazo, só que esses lucros no curto prazo vão induzir a entrada de novas empresas nesse mercado, e no longo prazo vai haver a diminuição do market share, da fatia de mercado da empresa que estava lá previamente, portanto, essa diminuição do market share é de fato esse deslocamento, essa contração da demanda de mercado para baixo, então ela vai tangenciar agora o custo unitário, e no longo prazo o lucro zero. Bom, para que isso não ocorra, alguma coisa tem que acontecer. Então, isso não ocorre no oligopólio, isto é, o lucro é permanente. No oligopólio, aquela estrutura de mercado em que existem poucas empresas operando no mercado, não vai haver essa diluição, essa diminuição, do lucro no longo prazo. No oligopólio, o lucro ele é permanente, ele é estável no longo prazo. Então, esse é o nosso desafio agora, nesse tópico, é entender por que isso ocorre. Por que o lucro é permanente numa estrutura de oligopólio? Bom, então, definição do oligopólio. Um mercado dominado por um pequeno número de vendedores, cada firma tem influência considerável no preço de mercado, devendo-se levar em conta a relação das outras firmas no mercado. Então, é uma forma de organização estável. O oligopólio é isso. É uma forma de organização de mercado estável, que existem poucas empresas, elas conversam entre si de uma forma ou de outra, elas se comunicam, na verdade, e o lucro é permanente no longo prazo. Então, o nosso desafio é entender por que o oligopólio ele permanece com poucas empresas, por que outras empresas não entram nesse mercado. Esse é o nosso desafio nesse tópico que a gente vai desenvolver nessa e na próxima aula. Bom, oligopólio, para a gente entender o oligopólio, a gente tem que pensar na ideia de coeficiente de concentração, aqui a gente tem um exemplo, a proporção das vendas realizadas pelas 4 maiores empresas no Brasil. Então, as 4 maiores empresas de mineração no Brasil têm quase 66% do mercado. Então, elas correspondem por quase 66% das vendas nesse mercado. Petroquímicas, 4 maiores petroquímicas têm 73,7% das vendas. Setor automobilístico, as 4 maiores empresas automobilísticas respondem por 82,9% das vendas e assim por diante. Então, você tem um setor como esse aqui, como automobilístico,
e como o petroquímico, que são mais concentrados. As 4 maiores empresas têm uma fatia muito grande do mercado. Ao passo que na indústria têxtil, as 4 maiores têm uma fatia bem menor do mercado. Isso significa que o setor têxtil está muito mais próximo de uma concorrência perfeita do que do monopólio. Enquanto aqui no setor automobilístico e na petroquímica, a gente já está tendendo a ficar mais próximo do monopólio. A gente vai ficando com menos empresas, né, controlando o mercado. Nos Estados Unidos, né, consoles de videogame, né, as 4 maiores empresas têm 100%. Então tem a PlayStation, da Sony, tem o Xbox, da Microsoft, tem o Wii da Nintendo, deve ter alguma outra coisa, mas enfim, né? As 4 maiores empresas correspondem por 100%. É um mercado extremamente concentrado. Se a Nintendo for comprada pela Sony, a gente vai ter um duopólio nos Estados Unidos. E aí se a Microsoft comprar a Sony, a gente vai ter um monopólio. Então repare, né? Esse mercado está altamente concentrado, ele está muito próximo, né, de um monopólio. Bolas de tênis, também as 4 maiores têm 100%. Cartões de crédito, pilhas, etc. O setor de automóveis aqui nesse exemplo é o menos concentrado. Bom, a gente tinha o conceito de monopólio natural, né, que a gente já viu na nossa última aula. E agora a gente vai ver o oligopólio natural. Ele ocorre quando os custos médios das empresas individuais caem por um intervalo grande o suficiente para que poucas firmas possam produzir a quantidade total vendida ao menor custo médio. Então é a mesma ideia. Na concorrência perfeita, a escala mínima eficiente é muito pequena perto do tamanho da demanda de mercado. No monopólio, né, no monopólio natural, essa escala mínima eficiente, esse volume de produção que minimiza o custo, já é muito grande perto do mercado, de modo que só cabe uma única empresa. Então, 2 empresas aqui vão extrapolar, né, o que o mercado consegue absorver. Se tiver 2 empresas, elas forem se acomodar entre si, elas vão ter que produzir uma quantidade que não é eficiente em custo, de modo que só cabe uma única empresa. No oligopólio natural, a gente tem uma situação intermediária, né? Não cabe uma única empresa, cabe mais do que uma, né? Mas não cabem várias empresas, de modo que a escala mínima eficiente é grande, né, em relação ao tamanho do mercado, mas cabem 2, 3 ou 4 empresas aqui. Então esse é o que a gente chama de oligopólio natural. A gente vai explorar um pouco mais esse conceito de escala mínima eficiente também na nossa próxima aula. Bom, quanto maior a firma se torna por seu crescimento ou absorção de concorrentes, maior seu poder de estabelecer preço, né? Então, mesmo sem incentivos para a expansão, devido a custos, etc., a firma sempre vai buscar, né, adquirir maior poder de mercado. Então, existe uma tendência no capitalismo à concentração de mercado, né, a estabelecimento de oligopólios cada vez mais concentrados em menos empresas. Você pode ver o setor automobilístico hoje, né? Então, olha ele há 15 anos atrás, olha ele hoje, né? Então, a gente teve uma grande concentração, né? Então, as grandes uniões aí da Renault, Nissan, agora tínhamos a FCA, né? Que era a Fiat com a Chrysler, agora a Fiat com a Chrysler se uniu à PSA, né? Que é a Peugeot Citroën, né? Então, a gente foi verificando aí uniões de empresas, né, de forma a ganhar poder de mercado, né? Então, Fiat se juntou com a Chrysler, a Peugeot se juntou com a Citroën. Agora as 4 viraram uma coisa só, né? Viraram um grupo só. Então isso é uma tendência no capitalismo, né, a concentração de mercado. Nos bancos no Brasil foi a mesma coisa, né? Então isso é uma característica inerente do sistema capitalista. Bom, como é que se forma o preço em oligopólio? Temos algumas formas aqui: sinalização de preço, conluio, cartel, né? E uma característica, né, que é a rigidez de preço no oligopólio. A gente tem que sempre pensar no oligopólio, como são poucas empresas, que existe uma relação entre elas. Elas se comunicam entre si. Será que quando uma sobe o preço, as outras vão seguir?
Será que se uma reduzir preços, as outras não vão acompanhar? Isso vai gerar uma guerra de preços? Então a gente tem que sempre pensar no jogo das empresas, né? E aí tem a ideia da teoria dos jogos mesmo, né? Então, a empresa, quando ela toma uma decisão, ela tem que levar em consideração a reação das empresas concorrentes que estão com ela no mercado. Então, por que isso ocorre? Porque são poucas empresas e elas conseguem interagir entre si. Não é igual a concorrência perfeita, que existe uma miríade aí de empresas, né? E elas não têm capacidade de se coordenar. Que elas podem se coordenar ou elas podem guerrear entre si, mas existe a possibilidade de coordenação entre elas. Bom, sinalização de preços. É uma forma de conluio implícita, né? Uma empresa quando uma empresa, num oligopólio, então vamos pensar sempre num oligopólio, tá, pessoal? Quando uma empresa eleva seus preços, ela espera que as outras a sigam, né? Se isso ocorrer, é o que a gente chama de liderança em preço, né? O líder é usualmente uma empresa, né, no oligopólio, que tem uma grande parcela do mercado. Pode ser que isso não ocorra, né? Mas, em geral, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma organização, um oligopólio, em que existem, por exemplo, 5 empresas. Uma delas tem 50% do mercado e as outras vão dividir esses 50% restantes. Então a gente tem uma empresa que tem a maior participação e maior poder de mercado. Normalmente, quando ela eleva os seus preços, né, as menores vão acabar seguindo ela. As menores não querem uma guerra de preços com a empresa líder. Então, essa é uma forma de conluio, né, de comunicação implícita. Olha, eu sou a maior, eu sou a líder, eu vou aumentar meus preços, né? Vocês, por favor, aumentem os seus preços também, né? Senão a gente pode ter problemas. Então, é uma forma de organização, só que uma forma de organização implícita. A coalizão é parecida, só que não tem a ideia da liderança em preço. Aqui ocorre um acordo entre empresas de um mesmo mercado, né, num oligopólio, obviamente, sobre os preços a serem cobrados ou as quantidades a serem produzidas. Usualmente esse acordo é tácito, a gente não tem uma comunicação direta, sendo que o equilíbrio de preços aqui, às vezes ele é atingido num jogo repetido infinitas vezes. Então, sendo mais específico, como é que acontece aqui? Nós temos uma empresa aqui que não necessariamente é a líder, mas ela quer aumentar preços. Então temos um setor, né, de produção de aço, né? Então uma das empresas vai lá, né, e dá uma entrevista para um jornal de grande circulação falando o seguinte: olha, o preço dos insumos está caro, o minério subiu, a gente tem problemas de transporte aqui no Brasil, está muito difícil, a gente vai ter que acabar aumentando preços, né? As outras podem ouvir isso e não falar nada, né? Aí um belo dia esse cara dá uma nova entrevista reclamando dos custos, do transporte, etc, que vai ter que aumentar preço, aí ele vai e aumenta. E os outros podem não seguir, aí ele volta, ele retrocede. Aí de novo ele dá uma nova entrevista reclamando e aí ele vai e aumenta preços. Aí sim as outras captam a informação que ele está mandando uma mensagem: gente, vamos todo mundo aumentar preços? E aí os outros vão lá e aumentam os preços e fica todo mundo feliz. Então, é uma forma de comunicação tácita. Ela não é direta. Ela às vezes depende de um conjunto aí não único de mensagens, né? Mas, por isso que eu falo que às vezes pode ser um jogo repetido infinitas vezes. E elas acabam entrando num acordo, né, dessa forma tácita. Bom, cartel. Cartel é uma também forma de coordenação. Aqui os produtores vão concordar explicitamente, né, diferente do que aconteceu no conluio, né, eles vão se reunir e vão fazer um acordo sobre preços e quantidades a serem produzidas. É o que a OPEP faz, né? O que a OPEP fez nos anos 70, né? Eles fecharam a torneira da produção de petróleo, né? Deixaram a oferta de petróleo escassa, né? Combinaram isso, obviamente, e aí o preço do petróleo subiu. Tudo isso para lucrar mais. Então o cartel é uma forma de organização em que o oligopólio
vai combinar preços e quantidades a serem produzidas de forma a operar como um monopólio. Então aqui a gente tem um oligopólio que funciona como se fosse um monopólio. A ideia geral aqui é que se maximiza lucros, né, da indústria como um todo, e não de empresas individuais. Então, a indústria como um todo vai maximizar lucro, mas não as empresas individuais, porque elas vão em conjunto funcionar como um monopólio. Então, agem de forma unida. Bom, qual que é o problema disso? Os cartéis, eles têm alguns problemas. Eles são uma forma de organização que tende a não funcionar muito bem no longo prazo. O que isso ocorre? Problema 1, né, é a legislação. Tem um telefonema muito famoso aqui, né, do Robert Crandall, que era presidente da American Airlines, do Howard Putnam, que era presidente da Braniff. E o diálogo foi mais ou menos o seguinte, né? Sabe, acho uma idiotice estarmos sentados aqui nos batendo feitos... tem uma série de palavrões aqui, como você pode ver, né? Sem ganhar um centavo por isso, bem... qual o objetivo de tudo isso? Você vai perceber que na conversa, o cara da American Airlines, o que ele está querendo, de fato, é combinar preços. Um deles está tentando coagir o outro, né? Ou convencer o outro a aumentar preços em conjunto, né? Então... veja, eu aumento 20% o preço das minhas malditas passagens e você faz a mesma coisa no dia seguinte. É isso que a conversa está dizendo. Até que no final o Putnam fala, cara, a gente não pode conversar sobre preços. Aí o outro fala um palavrão aqui e fala que a gente pode conversar sobre o que quiser. O que acontece aqui? O cara da Braniff está falando que ele não pode conversar sobre preços por conta da lei Sherman nos Estados Unidos, né? Eles não podem, de fato, combinar preços, que é uma lei antitrust, é uma lei, né, de defesa da concorrência. No Brasil a gente tem o CAD, né, que faz a mesma coisa. Então, essas leis visam punir práticas anticompetitivas. Então, o que ele está tentando fazer é uma combinação, é um cartel aí de empresas aéreas em uma determinada rota aérea, né? Teve violação da lei? De fato não teve, porque uma das partes não concordou, né? Mas uma das partes gravou a conversa e deixou a outra numa saia justa, né? Então, de fato não houve a lei não foi ferida, né? Por conta de não haver a combinação em si. Bom, então o primeiro problema do cartel, né, num oligopólio, é a questão legal. Ele é proibido, né? Ele é ilegal. Isso gera problemas, né? Segundo problema é a cooperação. O cartel, como eu disse, ele maximiza o lucro de todo mundo na indústria, não os lucros individuais. Então o que ocorre aqui? Lembra do exemplo da OPEP, né? Os caras foram lá, fecharam a torneira da produção de petróleo no mundo, né? E pensa comigo, um produtor individual, ele pode, né, unilateralmente aumentar a sua produção, né, e ganhar mais dinheiro, porque o mercado global de petróleo está com pouco petróleo. Tem uma grande demanda, mas eles estão ofertando pouco para deixar o preço lá em cima. Então, um produtor individual ele pode trair, né, os seus cooperados no cartel, né, aumentar a sua produção e ganhar mais dinheiro. Então, existe uma grande tendência à traição em cartéis, né? Esse é o segundo problema dos cartéis. Terceiro problema, de novo, é a elasticidade. O sucesso de um cartel depende do seu poder de monopólio, ou seja, da existência ou não de produtos substitutos. Lembra desse gráfico, né? Que a gente falou lá da empresa de diamantes, né? Que não vale a pena ser monopolista de um produto que tem muitos substitutos. Então, o que a empresa de diamantes fazia? Uma grande campanha publicitária para tornar o diamante um produto sem substituto ou com poucos substitutos, né? Que a percepção das pessoas seja que ele não tenha substitutos, né? Então você torna a demanda mais inelástica. Então a demanda de um produto elástica, né, fica mais inelástica. Então ser monopolista, né, de um produto cuja
demanda é altamente elástica, porque ela tem muitos substitutos, não é lá muito vantajoso, né? Repare, a demanda está quase horizontal, está ficando quase uma concorrência perfeita. Aqui não. Quando ela faz a campanha publicitária e ela elimina os substitutos, né? Aí o produto fica inelástico. A questão é, ser um cartel de um produto que tem e operar de fato como um monopólio, portanto, né? Porque o cartel é isso, né? Ele opera como se fosse um monopólio de um produto que não tenha muitos substitutos, perdão, não é vantajoso, né? Então você vai burlar a lei, né? Você vai ter tendência à traição por um produto que tem muitos substitutos. Então não vale a pena, né? Então para o cartel valer a pena, né? Primeiro, o produto que você está fazendo, o cartel, tem que ser inelástico, não pode ter muitos substitutos. É por isso que a gente vê alguns cartéis de postos de gasolina, né? É difícil substituir combustível, né? Então, esses caras conseguem aí de alguma forma, né, fazer o cartel funcionar como monopólio e valer a pena, né? Porque de fato o produto, né, tem que ter não pode ter muitos substitutos, né? E de alguma forma esses caras conseguem não ser traídos entre si, né? Seja lá como. Bom, e por fim, pessoal, rigidez de preços, né? Como é que funciona essa dinâmica? A ideia aqui é entender por que os oligopolistas, né, as empresas em oligopólio, elas não brigam tanto, né? Por que elas tendem a não se agredir muito, né? Bom, o que explica isso, né, é que se as empresas ficarem, né, se degladiando, né, a concorrência agressiva vai levar a baixos lucros, né? Isso é fato, né? Então, o que acontece aqui? Guerras de preços, né, e retaliações, então, sei lá, pensa no setor automobilístico, né? Temos carros de uma determinada linha, temos SUVs compactos, né, que é o carro do momento, né? Então tem a HR-V, tem a Hyundai Creta, tem a Tracker, tem a EcoSport, tem o Volkswagen alguma coisa que eu já não me lembro. Enfim, temos aí alguns carros nesse mercado aí. Imagina que a Ford começa a baixar muito o preço dela, né? Bom, as outras vão ser obrigadas a entrar nessa guerra de preço, né? Vai ter uma retaliação, né? Todo mundo vai lucrar pouco nesse sentido, né? Então, se elas ficam por muito tempo brigando, elas vão acabar entendendo, né? Vai acabar havendo um entendimento implícito, né? De que guerras de preço não funcionam bem, né? Então, não existe um entendimento implícito. E por esse entendimento implícito, existe o que a gente chama de rigidez de preço no oligopólio. Então, independente do custo marginal, né, vai ter uma rigidez de preço. O que vai acontecer aqui? Aqui é o que a gente chama de curva de demanda quebrada. Então, temos um determinado preço, todo mundo está cobrando aí próximo de 90 mil reais, 88 mil reais, 90 mil reais de um SUV compacto, né? E digamos que a Ford resolva aumentar os seus preços, né? Quando a Ford aumenta os seus preços, né? O que os concorrentes fazem? Eles não acompanham, né? Então, o que vai acontecer com a Ford? Ela está cobrando esse preço, ela vai cobrar um preço um pouquinho maior, e como os outros não vão acompanhar ela, a demanda dela, a quantidade demandada dela vai cair muito. Repare, né? Se ela aumentar só um pouquinho no preço dela, a demanda dela cai de forma mais que proporcional, tá? O que acontece aqui? Então ela aumentou um pouco o preço aqui, né? A demanda cai, a quantidade demandada cai de forma mais que proporcional, porque ninguém segue ela vai estar sozinha cobrando um preço mais elevado de um produto que tem substitutos, né? Portanto, a demanda dela fica altamente elástica, por conta das outras empresas, os concorrentes dela não acompanharem ela. Digamos agora que a Ford planeja então reduzir preços para tentar ganhar o mercado. Então ela vai lá e reduz preços, né? Só que ao reduzir preços, as outras empresas concorrentes não têm outra alternativa a não ser diminuir preços também. Então ela diminui muito os preços dela, pode diminuir, sei lá, 30% os preços dela,
mas a quantidade demandada vai crescer de forma menos que proporcional. Pelo fato das outras empresas seguirem ela, né, a demanda dela vai ficar altamente inelástica. Portanto, se ela aumentar preços, todo mundo segue, né, e não vai valer a pena. Então, a variação percentual no preço vai ser menor que a queda na quantidade. Se ela reduzir preços, todo mundo vai acompanhar ela. Então, o que ela perdeu, né, de variação percentual no preço, né, vai ser mais que proporcional do que ela vai ganhar em relação à variação percentual na quantidade. Vai ser um ganho para ela, vai ser um fator positivo, né? Então, aqui ela perde no preço, mas ganha na quantidade. Só que o que ela perdeu no preço é mais que proporcional ao que ela ganhou na quantidade. Bom, então se aumentando preços ela não consegue um resultado positivo e reduzindo preços ela não consegue um resultado positivo, o que ela faz? Mantém o preço onde está. Isso é o que a gente chama de rigidez de preço. As empresas historicamente tentaram fazer isso, né? Elas viram que não funciona, então tem um entendimento implícito e todo mundo mantém o preço aqui mais ou menos onde está, né? Pode haver então um processo de sinalização de preços, de conluio, né? Então elas em conjunto aumentam um pouquinho o preço ou reduzem um pouquinho o preço, né? Mas em geral existe uma rigidez de preço, existe um entendimento implícito. Gente, vamos todo mundo cobrar esse preço que está agora, né? Se a gente precisar modificar, a gente se comunica de forma tácita, né? Para não gerar nenhum tipo de guerra de preços e mantém tudo como está. Gente, esse é o fim da microeconomia clássica, tá? Essa ideia de curva de demanda quebrada explica muita coisa, né, sobre a dinâmica dos oligopólios, né? Na nossa próxima aula a gente vai explorar um pouco mais as barreiras à entrada, né? E por que o oligopólio tende a se manter oligopólio no longo prazo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula.